Três posições perceptivas. Quem fez aqui o DSM, Desbloqueie Sua Mente, quem era das primeiras turmas da comunidade RSM já ouviu falar sobre isso, tá bom? Porque depois a gente fez a alteração, a gente foi fazer o Você Merece Mais, que é um programa diferente, né? Que é na área de relacionamento, então não era tão denso, era uma coisa mais focada. Mas as pessoas que eram da primeira turma já ouviram falar isso. Existem três posições no campo, tá? Primeira, segunda e terceira posição, tá bom? A primeira posição é a posição do eu. Eu, certo? A força da primeira posição é que você se coloca em primeiro lugar. A fraqueza da primeira posição é que você se torna egocentrado. Toda posição tem uma força e tem uma fraqueza. Ivan, se colocar em primeiro lugar é uma força? Sim. Uma pessoa que tem baixa autoestima eventualmente não consegue se colocar em primeira posição. Ok? Não consegue. Tá bom? É uma força, às vezes é preciso. Qual o problema? O problema é quando você se cristaliza na primeira posição, você sempre vê as coisas do teu ângulo, do teu ponto de vista. Isso lhe torna uma pessoa egocentrada. Você não consegue ver o mundo senão através dos seus próprios olhos. E quem só vê o mundo através dos seus próprios olhos só vai até aonde os teus olhos permitem ir. Tá bom? Para você ir além, você precisa conseguir ver o mundo também com os olhos de outras pessoas. Um bom terapeuta, por exemplo, que está em primeira posição, é um péssimo terapeuta. Tá bom? Um péssimo. Então, se o cliente está na tua frente, a primeira coisa que você precisa é sair da primeira posição. Tá bom? Já vai a dica. Saia da primeira posição. Mas enfim, volte. Primeira posição, posição do ego, do eu, sabe? Eu, importante, sabe? Posição do amor próprio, da autoestima. Entende? O problema do remédio é a dose. Entendem? Mas é também a produção do orgulho, do egocentrismo, certo? Da incapacidade de alteridade, de altruísmo, de empatia, de compreender o outro. Essa também é uma posição decidível, tá bom? Só que você tem também uma segunda posição. A segunda posição é a posição daquela pessoa com quem você se relaciona. Por exemplo, numa relação de casal, a segunda posição é a posição do teu cônjuge, teu parceiro, da tua parceira. Né? Na relação que você estabelece com os teus filhos, a segunda posição é dos teus filhos, que é o quê? É você olhar aquela relação com o olhar do outro, dentro daquele contexto, tá bom? Quando é que você vai para a segunda posição? É quando você se pergunta, briguei com meu marido, peraí, deixa eu calçar os sapatos do meu marido, e deixa eu olhar como foi que ele viu, ouviu e sentiu. Estão prestando atenção aqui? Posição perceptiva tem a ver com ver, ouvir e sentir. Percebe? Primeira posição, como eu vi, ouvi e senti. Segunda posição, como o outro ouviu, viu e sentiu o que aconteceu. Percebe que são posições diferentes? Grave essa frase. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Beleza? Eu vou falar sobre epistemologia, vocês vão perceber que enquanto para nós que somos terapeutas com programação neurolinguística, enfim, verdade é um conceito antiquado, tá? Fato também é um conceito antiquado. Mas isso aí é lá na frente. Por hora eu quero que vocês percebam, tá? Você não tem acesso à realidade. Eu quero que vocês acreditem em mim. Eu vou explicar para vocês isso com base em conhecimento. Epistemologia da programação neurolinguística, vocês vão entender isso aqui, mas entendam isso. Você não tem acesso à realidade. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Preste atenção. Eu e você não temos acesso à realidade. O que nós temos é acesso a um mapa dessa realidade. A um ver, ouvir e sentir. E esse ver, ouvir e sentir ele é construído com base no nosso ponto de vista. Nas nossas crenças, na nossa estrutura de crença, nos nossos valores, na nossa história de vida. É por isso que um mesmo evento que acontece com Silvana faz com que ela construa uma representação que é diferente da representação de Ilvan. Porque Ilvan tem uma história diferente da de Silvana. Por mais que sejamos baianos, por mais que moremos, tenhamos saído do nosso país e moremos na Europa, temos histórias distintas. Vivemos dinâmicas de vidas distintas. Então, quando alguém chega e me dá uma bofetada é uma coisa, quando dá uma bofetada em Silvana é outra. Porque, além de tudo isso, Silvana é mulher e eu sou homem. E os nossos corpos são ambientes nos quais nós vivemos. E os nossos corpos também influenciam as experiências que temos, que podemos ter e que não podemos ter. Então,
Eu nunca vou representar, por mais que seja a mesma coisa, eu nunca vou entender aquilo da mesma forma. Acreditar que o outro pode entender uma coisa da mesma forma que a gente é viver numa Matrix. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? É viver numa Matrix. Ivan, por que esse conceito é importante para você que é terapeuta? Porque você precisa entender uma coisa muito importante aqui, tá bom? Quando o teu cliente ele vem até você, ele está lhe trazendo o ponto de vista dele, um ver, ouvir e sentir dele, que pode ser de primeira, de segunda ou de terceira posição. Vocês entenderam o que eu falei? Mas é dele. Então entenda, primeira, segunda e terceira posição não tem a ver com você efetivamente ir para o lugar do outro. Tem a ver com na sua mente você encontrar um lugar que seria o lugar do outro. Tá claro isso? Repetindo, não tem a ver com ir para o lugar do outro, tem a ver com na sua mente você encontrar um lugar que seria do outro. Mas você nunca vai estar no lugar do outro. Entende? Como é que eu explico isso, meu Deus? Entendam isso aqui. Concordem, discordem, façam o que vocês quiserem de mim. Mas se vocês entenderem isso aqui, vocês serão excelentes terapeutas. Você não tem acesso à realidade. Você tem acesso a uma representação dessa realidade. Ponto. Seu cliente não tem acesso à realidade, ele tem acesso a uma representação. E presta atenção, seu cliente está doente justamente porque ele tem uma representação interna bizarra da realidade dele. Em outras palavras, o seu cliente está doente por causa das mentiras que ele contou para ele mesmo e que ele acreditou, como se fosse verdade. Logo, você enquanto terapeuta não pode trabalhar com as mentiras, com a linguagem do teu cliente. Por isso que eu estou pedindo o tempo inteiro para que vocês vão para o corpo, porque no corpo tem a verdade. Que a linguagem é mentira. Tá bom? Então deixa eu voltar para o assunto. Quando eu chegar em epistemologia eu desenvolvo isso aqui melhor. Presta atenção. 3 posições perceptivas que a sua mente pode organizar. Primeira, posição do eu. Ego. Essa primeira posição, força, amor próprio, autoestima, fraqueza, egocentrismo, incapacidade de compreender, incapacidade de se colocar no lugar do outro, altruísmo zero. Pronto. Segunda posição, como é que o meu marido vê isso? Como é que a minha esposa vê isso? Como é que o meu filho vê isso? Como é que o meu amigo vê isso? A posição do outro. É um ver, ouvir e sentir que a sua mente faz um movimento para tentar calçar os sapatos do outro. Para ver o mundo não com base nos teus olhos, mas tentar ver o mundo com base nos olhos do outro. Tá bom? Então veja, se vocês pegarem uma experiência e sua pessoal e decompuser ela, você decompor essa experiência, você vai ver que quando você está em primeira, você vê, ouve e sente uma coisa. Quando você vai para o lugar do outro, você vê, ouve e sente outra. Quando você tem a possibilidade de sair da primeira e ir para a segunda e da segunda para a primeira, você tem uma visão bidimensional da tua experiência subjetiva. Bidimensional. Tá bom? Só que tem uma terceira posição. Ah, desculpe. Qual é a fraqueza da segunda posição? A força da segunda posição. Altruísmo, compreender, empatia. Pá. Qual é a fraqueza da segunda posição? Você, quem está o tempo inteiro na segunda posição, pode negligenciar as tuas necessidades. Entende? É o que a mãe muitas vezes faz com o filho, é o que muitas vezes dentro de uma relação de casal nós fazemos. Uma pessoa, por exemplo, que tem um quadro de dependência emocional muito grande, ela costuma colocar a sua felicidade nas mãos do outro. Então ela faz milhares de coisas para que o outro fique feliz, abrindo mão muitas vezes das suas próprias necessidades. Entende? Então, essa segunda posição é uma posição que pode te enfraquecer também, se você vai e só fica lá. Você vai e só fica lá. Só que tem uma terceira posição. Essa terceira posição é uma posição muito importante para nós terapeutas, tá? E é uma posição muito importante para a vida. Essa terceira posição é uma posição em que você olha de fora. Preste atenção. Na primeira posição, eu vejo com os meus olhos. Na segunda posição, eu tento ver com os olhos do outro. Sentir com o corpo do outro. Ouvir com os ouvidos do outro. Na terceira posição, você olha de fora, como se você fosse um observador. Se eu não tivesse nada a ver com isso, o que eu estaria vendo e estaria ouvindo? E você percebe que para você não ter nada a ver com isso, você tem que reduzir drasticamente o sentimento?
A terceira posição é a única posição em que você vai buscar um ver e ouvir. Entende? Ver e ouvir. A terceira posição é a posição em que o sentimento ele cede espaço para o ver e o ouvir. Você coloca de lado o sentimento para você olhar de fora. É quase como se fosse assim. Presta atenção, eu vou dizer para vocês entenderem. Meu filho, ele é usuário de drogas. Meu filho é usuário de drogas. Se eu estou em primeira posição, eu vejo, ouço e sinto uma coisa. Se eu vou para a posição dele, calço os sapatos dele, eu vejo, ouço e sinto uma coisa. Mas se eu olho de fora aquela dinâmica, eu vejo e ouço coisas. Que dentro da dinâmica eu não vejo nem ouço. Vocês estão entendendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante, tá? Vocês precisam saber. A força da terceira posição é conseguir olhar de fora, é ver o quadro todo. Quando você está em primeira posição, você não vê o quadro todo. Quando você está em segunda posição, você também não vê o quadro todo. A terceira posição é a única posição que lhe permite ver o quadro todo. Ok? Ela lhe permite ver o quadro todo. Ponto. Qual a fraqueza da terceira posição? A ausência de sentir. Essa é a fraqueza. Uma pessoa que está somente na terceira posição é uma pessoa que muitas vezes se parece insensível. Existem pessoas que estão o tempo inteiro na terceira posição com relação à vida. Porque tem medo da vida. E aí encontram na terceira posição um lugar de segurança. Tá bom? Vocês vão ver muitos clientes nossos ali da nossa comunidade que quando elas começam a falar, você percebe, tá em terceira posição. Vocês percebem? A pessoa começa a falar, aí você vê, tá em segunda posição. Eu quero que vocês comecem a olhar com esse olhar. Eu quero que vocês comecem a olhar com esse olhar, tá bom? A pessoa começa a falar, tá presa, aprisionada na primeira posição. Por que eu tô colocando isso aqui? Via de regra, o teu cliente vai chegar para você bloqueado. O que é estar bloqueado? Bloqueado é estar preso em uma dessas posições. Entende? Bloqueado é estar preso em uma dessas posições. Uma pessoa que não consegue resolver uma questão da vida, ela chega para você, precisa fazer terapia, ela está bloqueada. Ou ela está presa na primeira posição, presa na segunda posição, ou ela está presa na terceira posição. Ela está bloqueada. E você precisa olhar para essa pessoa e saber onde é que está o bloqueio. Tá bom? Se é um bloqueio de primeira, de segunda ou de terceira posição. Se é um bloqueio de primeira, de segunda ou de terceira posição. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque um bom terapeuta, a primeira coisa que um bom terapeuta faz para que essa pessoa tenha uma experiência, ela possa ter acesso a uma representação interna mais rica da tua própria experiência subjetiva, é fazer essa pessoa passear pelas posições. Então, se a pessoa está em segunda, eu jogo ela na primeira. E depois eu boto ela na terceira. Se a pessoa está em terceira, eu jogo ela na segunda, depois eu jogo ela na primeira. O que é isso? Eu estou entregando para essa pessoa uma experiência tridimensional sobre a sua própria experiência subjetiva. Tá bom? Sobre as tuas representações internas. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu faço a pessoa ver, ouvir e sentir coisas que estavam fora do teu radar. Tá bom? E isso entrega para ela uma experiência potente de autoconhecimento que permite com que ela aprofunde e encontre verdade. Se conecte com aquilo que sente. Mesmo quando ela olha de fora, viu? Acredite no que eu vou lhe dizer. Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se vocês não estão entendendo, eu preciso que vocês perguntem, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Do jeito que eu trabalho com tripla posição, não conheço ninguém, tá? Eu aprendi com o Grinder, só que o Grinder ele não usa isso para terapia, ele usa isso para coaching. Então, a forma de usar é diferente. Então, eu preciso que vocês entendam isso, tá? Quando vocês vão conhecendo as coisas que eu vou falando, vocês vão começando a entender o que é que eu faço. E por que o que eu faço tem tanto efeito? Porque eu estou atuando em um nível lógico que é diferente do nível que a maior parte dos terapeutas atuam. O nível lógico que eu estou trabalhando é um nível lógico de processo. Vocês estão percebendo como isso aqui é processo? Isso não é conteúdo? É processo. Eu estou atuando em nível de processo. A maior parte dos terapeutas estão atuando em nível de conteúdo. Nós estamos atuando em nível de processo. Conteúdo é mente, mente é mentira, ok? Processo é verdade, é corpo, tá bom? Então,
Se vocês têm dúvidas, eu quero que vocês me tirem essas dúvidas, tá? Sobre essas 3 posições perceptivas. E eu quero que vocês anotem aí em algum lugar. Via de regra, o seu cliente vai estar bloqueado em uma dessas posições. Via de regra, o seu cliente vai estar bloqueado em uma dessas posições. Com a terapêutica, as pessoas falam, você já mexeu nesses 3 lugares? Não, filho, isso aí foi eu falando com Terezinha. A pergunta é a partir de baixo com Larissa. Como terapeuta, temos que ficar em uma posição em todas elas. Olha só. Olha a tua pergunta, tá bom? Todas essas posições são mentiras. Você percebe? Todas essas posições são mentiras. Por quê? Porque, veja, você não tem acesso à realidade. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Não são verdade, são mentiras. Agora, fazer o seu cliente passear por essas posições entrega ao teu cliente uma visão tridimensional sobre a tua própria experiência subjetiva. Você percebe que eu não estou dizendo sobre a realidade? Eu estou dizendo sobre a sua própria experiência subjetiva. Em outras palavras, sobre as próprias mentiras que ele contou para ele mesmo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por isso que isso aqui é complexo. Tudo aqui está acontecendo na mente do cliente. Mente do cliente. Eu estou trabalhando com PNL. Eu não estou trabalhando com constelações, tá bom? Tudo está acontecendo na mente do cliente. Mente do cliente. Tá bom? Eu estou movimentando a estrutura da experiência subjetiva dele. Ponto. Aí você me pergunta, Ivan, enquanto terapeuta, qual é a posição que eu tenho que ocupar? Você tem que ocupar a posição que é útil. Qual é a posição que é útil? É aquela posição que vai ajudar o teu cliente a se movimentar. Se você está querendo movimentar o teu cliente de uma posição para outra, você precisa sair da primeira e ir para a segunda. Você precisa ir para a segunda. Entendeu? Você precisa ir para a segunda. Se você quer fazer o teu cliente sair da segunda e ir para a terceira, você precisa ir para a terceira. Porque olha o que eu vou lhe dizer aqui, o seu cliente faz aquilo que você faz. Você não entrega, você não comanda, você não dá um comando verbal para o teu cliente, você faz e dá o comando verbal e o teu cliente é arrastado pelo teu corpo a viver aquilo que você está convidando com o teu corpo, o teu cliente a viver. Por que é com o teu corpo? Porque onde você sente de verdade a repercussão do que está acontecendo com você é no corpo. O seu cliente sente a repercussão do que está acontecendo no corpo. Então o teu cliente está lá preso na segunda posição. Porque meu filho, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, então você vai lá e acompanha e vai para a segunda posição. Pô, é mesmo? Pô, e como é que seu filho se sente? Nossa, e aí você se coloca lá naquela segunda posição e na tua mente você calça os sapatos do teu cliente junto com ele. Ah, do filho dele, tal, 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 tal. Aí de repente você fala assim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você volta. Na sua mente você volta. Você tava com filho, aí na sua mente você volta. E você, como é que você olha isso? Na sua mente você volta. Pronto. Aí o seu cliente tem que voltar também. Você percebe? Eu queria ver, é quase como se você tivesse, eu queria ver o que você está me dizendo com os teus olhos, como é que você se sente. Eu tô curioso com isso. E você se conecta ao teu cliente. Pronto, você fez ele ir para a segunda. Eu respondi sua pergunta? Não existe uma posição para você estar. A posição que você tem que estar é a posição que você quer que o teu cliente esteja. Entende? E a posição que você quer que o teu cliente esteja é a posição que é mais útil naquele momento para que ele possa enriquecer a sua experiência subjetiva e para que você possa ajudar ele com alguma ferramenta de PNL. Vamos lá? Cleide. Ela sentiu, certo? Eu pedi para que ela fosse para um momento em que ela se lembrava. Bum, ela foi para 6 anos. Aí, de 6 anos, eu dei um salto para um momento que provavelmente ela não se lembrava. Ela estava no berço. Tá bom? Uma memória do inconsciente. Quando ela chegou lá, todo mundo percebeu que ela era criança? O que é isso? Quando ela é a criança, ela está em quê? Primeira, segunda ou terceira posição? Respondam para mim. Primeira, segunda ou terceira? Primeira posição. Pronto. Ok. Se ela continuasse lá como criança, isso ia ser útil para o processo? Não. Mas ela chegar lá como criança foi? Foi porque ela sentiu toda a dor daquela criança, porque ela estava encarnada naquela criança. Vocês entendem?
Ela e aquela criança era uma só, ela sentiu toda a dor. Isso é muito importante do ponto de vista terapêutico, porque eu só posso ajudar alguém que eu consigo sentir nas minhas entranhas as dores dessa pessoa. Entende? Então ela captou toda a dor de uma criança que estava no berço e que de alguma forma a mãe não esteve ali. O movimento de amor interrompido, clássico, entendeu? Ponto. Aí depois vocês viram o que foi que eu fiz? Quem tava me acompanhando, você viu o que foi que eu fiz? Eu praticamente fiz assim, agora eu quero que você saia daí. E eu quero que você olhe para isso. Eu fiz um movimento com ela, vocês perceberam? Porque primeiro eu me imaginei enquanto criança naquele berço. Entendam isso, você tem que fazer um movimento junto. Se imagine enquanto criança para que você esteja em primeira posição. Depois, você vira e diz assim: agora eu quero ver esse berço. Eu quero ver essa criança. Eu quero que você olhe para essa criança. Eu quero que você olhe para essa criança. Quando eu faço isso, ela está em que posição? Primeira, segunda ou terceira? Responda para mim. Primeira, segunda ou terceira? Terceira. A segunda posição seria a da mãe. Ou do pai. Que não estavam ali presentes. Ela estava em terceira. Eu joguei ela para a terceira posição. Mas por que ela sente? Porque é difícil em uma situação como essa construir uma terceira posição limpa. Limpa. É difícil construir uma terceira posição limpa. Mas é necessário. Primeiro porque, eu vou dizer para vocês por que é difícil construir uma terceira posição limpa. Porque normalmente quando acontece uma coisa muito ruim com a gente deixa de ver o que aconteceu, a gente só sente. E um dos pressupostos para você estar em terceira posição é você ver. E muitas vezes o cliente ele vai se recusar de todas as formas a ver, porque ele não quer ver o que fez ele doer tanto. Entendeu? Então são dois trabalhos, é fazer ele ver e depois fazer ele ver de fora o que ele tá vendo, entendeu? Como se fosse uma outra pessoa. Entendeu? Então observe o movimento ali. Presta atenção. Vocês não vão fazer isso, mas eu quero que vocês percebam como isso é aplicado em linha do tempo. Ó, eu vou lá, eu sou a criança, percebe? Aí depois eu vou lá, agora eu quero que você veja. Eu quero que você veja. Eu quero que você olhe para essa criança. Aí observe, aí são recursos, digamos assim, processuais, tipo, se essa criança, quando ela é criança, ela passou por isso, ela ficou sozinha e ela sobreviveu, você como adulta tem condição de olhar para essa criança e sobreviver. Percebeu? Ponto. É isso. Você tem condição de olhar. E enquanto eu faço isso com ela, você percebe que eu também estou me movimentando para a terceira posição? Eu estou me movimentando para a terceira posição, porque eu estou trazendo ela junto comigo. Se você só falar, ó, o cliente não vai. Só fale, o cliente não vai. Você precisa ir com o cliente. Imaginar o que está acontecendo lá, naquela cena, com o cliente, entendeu? Ir com o cliente para o cliente vir. Pronto, aí ela vê a criança. Bom, quando ela vê a criança, quando ela está de fora, ela consegue ajudar aquela criança. Percebe? Pronto. Terceira posição, para poder ver e ouvir o que está acontecendo, ver e ouvir o que está acontecendo, para poder ajudar. Para poder ajudar. Poder pegar aquela criança do berço e colocar no colo. Ponto. Porque no fundo, no fundo, no fundo, o que aquela criança precisa. Faz sentido? Ponto. Então, primeira e terceira posição. Primeira e terceira posição. Entende? Então, qual é a posição que você tem que estar? Depende do padrão. Você precisa conhecer os padrões para você entender que posição você está. Depois, ó a tarefa aqui, ó. Você vai revisitar lá as aplicações que eu fiz. Você vai perceber como foi que a gente passeou pelas posições perceptivas. Você vai ver que tem muito conhecimento por trás daquilo que eu fiz. Tá bom? Em nível de processo. Tá? Repito, via de regra, quando um cliente chega até você, ele vai estar bloqueado em uma posição. Você precisa tirar ele dessa posição para poder fazer qualquer coisa. Tá bom? Vamos lá. Quem mais? Todo mundo entendeu e concordou que era a terceira posição ou alguém ficou achando que era a segunda posição depois que eu falei? Érica? Concordou? Tá. Porque na hora que eu falei segunda, você fez assim. Ok. Então, beleza. Tem alguma dúvida? Digam aí pra mim. Vocês podem ter escrito e eu não vi, não foi? Deixa eu ver. Não, vocês não têm dúvida nenhuma. É sério. Eu tô sendo claro assim, é? Translúcido. Tá bom. Inclusive, a gente que já assistiu essa aula tá muito mais claro do que tu falou antes. É, né? Parabéns, querido.
É Mas isso é mesmo. verdade, eu tô aqui prestando atenção, eu fiquei pensando, cara, se eu soubesse disso antes. Por isso que é bom repetir, 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 né, gente? É. Respira. Augusto falou uma coisa pra mim há algum tempo atrás. Augusto, tá bem, velho? Tá, né? Beleza. Augusto falou comigo uma coisa. Ele disse assim: olha o que é que acontece, Tamara. Preste atenção. Lembram do movimento que eu coloquei? Eu vou colocar isso aqui pra você entender uma coisa que é muito importante. Incompetência inconsciente. Incompetência consciente. Competência consciente, competência inconsciente. Percebe? Ó, toda vez que uma pessoa é muito boa fazendo uma coisa, observe, você pergunta para ela como é que você faz o que você faz, ela tem dificuldade de explicar. Sem modéstia aqui, eu tô querendo colocar uma coisa para vocês que é muito importante. Eu vou dar um exemplo básico para vocês entenderem como isso aqui é básico. Uma pessoa que dirige muito bem, mas que nunca ensinou ninguém a dirigir. Me ensina a dirigir, a pessoa Por quê? Porque aquilo é uma competência inconsciente. Então, Augusto sempre falava pra mim, porque Augusto fez as formações comigo com o Grinder, né? Mas a gente foi pra caminhos distintos. Ele dizia assim, véi, teve uma hora que ele virou pra mim e disse assim, Ivan, você precisa parar de falar de Grinder, porque não foi, você falou isso. A gente já tá em um outro nível. A gente já desenvolveu algumas coisas que são nossas. E ele dizia assim, Ivan, tem coisa que você faz e que você não explica. Augusto sempre me dava esse feedback, porque ele é analista, né? Augusto é lobo, ele é o cara das finanças, ele diz assim, ó, tem coisa que você tá fazendo e que você não tá explicando. Que você tá fazendo. Por que eu não estou explicando? Porque aquilo é inconsciente. Eu faço. Mas eu não penso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo enquanto eu estou fazendo. Tá? Por que eu estou explicando isso aqui para todo mundo? Para vocês entenderem uma coisa. Quando o Grinder e o Bandler foram estudar o Milton Erickson, que foi um grande terapeuta, sabe o que foi que eles fizeram para poder estudar o terapeuta? Eles não perguntaram para Milton Erickson como é que eles faziam. Como é que ele fazia. Aliás, vou te dizer uma coisa. Milton Erickson tinha não sei quantos livros escritos explicando como ele fazia o que ele fazia. Quem aqui não conhece Milton Erickson, eu vou explicar isso aqui para vocês. Milton Erickson foi o cara que, pela primeira vez em uma conversa, em um bate-papo, ele olhava para a pessoa e ele conseguia tratar uma fobia. A pessoa chegava com alergia, conversava com Milton Erickson e saía de lá e não tinha mais alergia. E a comunidade científica como um todo não conseguia entender como é que o Milton Erickson fazia isso. Aí o Milton Erickson era professor universitário, ele explicava para os alunos o que é que ele tentava, o que ele fazia. Ele tinha livro escrito e os alunos não conseguiam reproduzir os critérios de performance. Aí o que foi que aconteceu? O Richard Bandler e o John Grinder disseram assim, a gente precisa estudar esse cara, porque PNL era o estudo da excelência humana. Aí eles viajaram para Califórnia, aí chegaram lá e fizeram uma proposta para Milton Erickson, a gente vai construir uma sala, você vai atender, a gente vai ter um espelho falso e a gente vai ficar olhando você fazer o que você faz enquanto você está fazendo aquilo que você faz. Vocês entenderam? Eles não conversaram com o Milton Erickson. Eles olharam o Milton Erickson fazer aquilo que ele estava fazendo enquanto ele estava fazendo. E aí sabe o que é que o Richard Bandler e o John Grinder fizeram? Eles começaram a imitar o Milton Erickson. Imitar. Até conseguir, imitando o Milton Erickson em todos os aspectos, atingir os mesmos critérios de performance de Milton Erickson. Ou seja, quando você imita alguém, você começa a assimilar de forma inconsciente uma série de padrões dessa pessoa. E isso é o que nós chamamos em programação neurolinguística de modelagem. Aliás, em programação neurolinguística, essa é a única forma de aprendizado real, porque a linguagem não consegue entregar o aprendizado real. Performance, a linguagem não entrega. A linguagem entrega a teoria, mas performance, a linguagem não consegue entregar. A única forma é você imitar a pessoa, você ver a pessoa em ação e imitar o que essa pessoa faz enquanto ela faz. Por que eu estou dividindo isso aqui com vocês? Porque eu não tenho como explicar para vocês tudo que eu faço. Vocês precisam ver eu fazendo. É por isso que eu mostro várias vezes eu fazendo. Você precisa ver. E você precisa olhar assim e dizer, quando você for fazer, você vai dizer, deixa eu trazer o Van. Se sinta incorporada, real, ouça o que eu vou dizer para vocês, tá? Isso aqui é muito importante. Se sinta incorporada. Não, quem tá me movimentando é o Ivan. Pronto. Não é assim pro resto da vida, mas naquele momento faça isso. E enquanto você fizer os movimentos, você vai perceber que você vai descobrir coisas sobre o que eu faço que eu não consigo dizer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês vão perceber que vocês vão descobrir coisas sobre o que eu faço que vocês não vão, que eu não vou conseguir traduzir, mas que vocês vão ver lá na prática. Ah, então foi isso.
É isso que ele faz. Se você for parar para observar, uma criança aprende assim. Isso é o que a gente chama de modelagem. Como é que uma criança aprende a andar? Vocês já se perguntaram isso? Modelando. Como é que uma criança aprende a falar? Modelando. Isso é o que a gente chama de modelagem. Então, o que é que acontece? A programação neurolinguística, olhando para a criança, entendeu como a criança faz aquilo que ela faz, ou seja, aprender de forma acelerada, extraiu esses padrões e a gente consegue aplicar esses padrões em outras esferas, para também ter um aprendizado acelerado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Imitando, por imitação. Tá? Porque, por mais que Tamara diga assim, olha, Ilvan, agora você explicou, mas tem uma série de outras coisas que eu não expliquei. Mas se vocês conseguirem me imitar, vocês vão conseguir acessar esse conhecimento de uma forma mais inteira e mais pura. Mais verdadeira. Porque a verdade do que eu faço não está no que eu digo. A verdade do que eu faço está no que eu faço. Olha só, né? A palavra atrapalhando tudo que a gente verdadeiramente querendo falar, né? Deixa eu dar uma ajustada aqui, porque o fato é, Ilvan, quando a gente teve aula lá atrás contigo, era muito mais processo. E hoje o que eu percebo é um processo junto com talvez emocional, talvez mais explicativo mesmo. Sim, sim. Porque, Eu mudei isso entendeu? mesmo. Sabe? Então, assim, porque lá atrás, quando a gente via, era extremamente o processo. Assim, É assim, técnico. assim e assim. E hoje o que eu estou querendo dizer é que É que tem está mais o muito mais humano. exato, exato. Sabe qual é a questão, Tamara? Essa é a primeira turma, é a turma protótipo, modelo. Por causa dessa questão, tipo, você se lembra que eu disse eu vou sair? Eu tava trabalhando com terapeuta. E eu sentia muita resistência. Aqui eu sinto mais fluidez, porque as pessoas estão no mesmo movimento, entendeu? Uhum. Mas isso também foi uma mudança. Uma forma de ver diferente, entendeu? Para atender algumas necessidades da mente. Mas isso foi um elogio, tá? Não, eu sei que foi. Não, Eu criatura! sei, eu sei, Eu eu sei, sei. eu já disse que Eu foi um sei, é elogio. porque Aproveitei o às que você vezes. falou para poder falar de modelagem para todo mundo, mas eu entendi que foi um elogio, eu fico tranquilo. E outra, tipo, quando você diz assim para mim, cara, você hoje tá explicando melhor do que antes, é isso aí mesmo. Ruim seria se eu explicasse da mesma forma. Uhum. Então, de verdade, eu já tinha entendido. Se parecer outra coisa, eu que me comuniquei errado. Eu que me comuniquei errado, tá? E tem um detalhe também, uma variável, é como Tamara é terapeuta e formou com a gente, e ela faz modelagem, de Ilvan, ela também faz isso. Você hoje também tem mais experiência, Tamara. Você já fez modelagem, você já sentiu no corpo, você já viu experiência, já atende clientes. Então fica mais claro mesmo, ele melhora, junta isso, ele explica melhor, você tem experiência, esse combo, aí as coisas se abrem de uma forma melhor para você, Denise. No caso que tem outras pessoas aqui que já são formadas, mas estou falando quem está atuando mesmo, como vocês duas. Isso também para pensar. Mas foi um elogio, foi um grande elogio. É inclusive que eu fico lisonjeado mesmo, porque eu tenho um problema mental. O Paulo fica dizendo porque você vai pra uma formação, aí você vai fazer de novo, o cara faz igual. E tipo, eu não consigo, entendeu? Então, acredite, tudo é bem único comigo. E tudo pode mudar. Então, as bases são as mesmas, mas tudo pode mudar. Isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também, né, Paulo? Tem os dois lados. É bom, mas é ruim. Toda aula, a Paula tem que reescrever o passo a É, passo, porque o passo a passo da aula anterior não serve. Tem esse lado negativo aí. justamente. Tá, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tá ficando claro o que eu tô dizendo? Ou tá gerando dúvida? Tá Deixa ficando eu claro? só, deixa eu só falar uma coisa sobre modelagem. Quando a gente faz modelagem, a gente precisa abrir mão da gente. E aí é importante refletir sobre isso. Você vai imitar mesmo. Tipo, você vai fazer igual, entendeu? E para isso tem uma guerra interna, porque você precisa abrir mão de você. E muitas vezes passa pela nossa cabeça, mas o jeito que eu faço é bom. Se eu for por aqui, eu posso conseguir também. E o processo de modelagem você olha alguém que é excelente em algo,
Aquela pessoa ela é excelente, ela pode ser ruim em várias coisas na vida, mas naquilo ela é excelente. E você pega e você imita igualzinho como aquela pessoa faz. Tipo, é como o Ivan falou, dirigir. A pessoa não vai saber explicar, mas se você imitar, ver a posição do corpo, postura, tudo. E o Ivan, quando eu comecei a ele é palestrante, eu assimilei a fisiologia, terapeuta, eu assimilo a fisiologia. Você abre mão de você. É o processo. Depois que você vai. Depois de imitar e conseguir sentir no corpo, é que você começa a filtrar e só ficar com o jeito, o seu jeito, entendeu? Mas para você conseguir excelência em algo, e isso é para tudo na vida. Pô, fulano cozinha bem, olha como ele faz, olha os movimentos, olha os starts, faça igual, pegue seu corpo e imite igualzinho, entendeu? Faça idêntico. Por isso que o processo é acelerado. Por isso que o processo de uma criança é acelerado. O processo de modelagem. Você vai aprender se você ficar lendo e estudando, vai. Mas você vai demorar muito mais tempo. O processo de modelagem te dá rapidez. Rapidez. Faça igual. Denise, tem cliente de Denise que assiste o Van também que brinca, que diz, peraí, você e o Van, quem imita quem, né? Ela já me falou isso, porque ela modela mesmo, igual você vai assistir a live, você vê frases, fisiologia, sabe? É o jeito, tudo. Assista para você ver. Isso é modelagem, ser igual. Depois, as coisas vão se ajustando. Mas essa guerra interna, eu só estou trazendo para o consciente, porque pode acontecer. E a gente está dizendo, você consegue excelência muito mais rápido se você modelar alguém. E sabe qual é a dificuldade, Paula? Todo mundo aqui de a gente modelar? O ego, a mente. A mente impede a gente de fazer um mergulho para poder modelar o ego. Eu vou colocar uma coisa para vocês, olha. Por que eu acho que PNL tem que ser a primeira formação de qualquer terapeuta? A completa, tá? O como. Tanto no nível de praticante quanto no nível de master. Porque a PNL destrói o teu ego. Ela apaga a tua mente. E quando sua mente ela é eclipsada, você é capaz de aprender qualquer coisa acelerada. Tá? Por que eu consigo transicionar com ferramentas terapêuticas de uma forma tão rápida? Porque eu não me apego a nenhuma delas. Você sabe qual é o problema dos terapeutas? Apego. Você vai na faculdade e aí você vai ver. Eu sou psicanalista, eu sou não sei o que lá, eu sou apego. As pessoas se apegam às coisas. Apego é uma coisa da mente, vocês já perceberam? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Não se apegue a nada. Tá bom? Tem movimentos. Ó, eu vou colocar assim pra você. Os livros de Grinder são seminários. Como é que eu leio? Tô falando dos livros de Grinder e de Bandler mesmo. Eu leio, me imaginando lá. E vendo o Grinder fazendo o que ele tá fazendo. Sentindo todo o movimento. E eu imagino. Quando tem a aplicação de um padrão dentro de um seminário no livro, eu leio e eu me imagino fazendo o que o Grinder tá fazendo. E aí eu vou colocar uma coisa pra vocês muito importante, tá? Lembra que eu falei que identidade é um limite? Eu falei isso pra vocês na aula e eu disse que ia conversar sobre isso com vocês. Às vezes, quando eu não sei uma solução, eu me ponho e eu invoco a fisiologia de Grinder. Lembra, o problema não é o problema é o estado. Eu já estive com o Grinder várias vezes. Eu invoco essa fisiologia. É quase como eu me perguntasse assim, e se eu fosse Grinder, como é que eu responderia isso? Como é que eu daria conta disso? Quando eu invoco essa fisiologia, eu saio do meu estado e eu entro em um outro estado. E não é que esse outro estado é melhor do que o meu estado comum, mas é porque esse outro estado pode me entregar escolhas que no meu estado eu não tenho. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Esse é o papel dos mestres na nossa vida. E para isso, a gente precisa abrir mão do ego, entende? Vou dar um outro exemplo para vocês. Um outro mestre que eu tenho título, mas que infelizmente não está mais vivo, o Bert Hellinger. É um cara extremamente contraditório, um alemão, era um homem que, quando ele construiu as constelações, ele já tinha uma idade avançada. É um homem cheio de preconceitos, de machismo, de uma série de coisas. Eu tô falando, olha o Van olhando. Qual é a posição perceptiva? Vocês estão vendo a posição perceptiva? Primeira pessoa. Percebe? A posição de Ilvan.
tá? É o cara, por exemplo, que diz que... Enfim, tem algumas frases do Bert Hellinger que se você pegar solta, hoje ele quase seria preso. Tem algumas frases que são assim, ele seria preso. Mas quando você está diante de um mestre, é importante você se colocar numa posição de humildade. Porque você só consegue fazer o que o mestre faz quando você abre mão da sua identidade. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, quando eu quero aplicar a constelação, eu invoco o Bert Hellinger que existe dentro de mim. E ponto. Esqueço o Grinder. Eu invoco o Bert Hellinger que existe dentro de mim. Entende? E isso me ajuda a ir mais rápido, a aprender mais rápido. Quando eu estou lendo um livro de constelação, ou de Reiki, ou de Pranic Healing, ou de psicanálise, ou de psicologia analítica, ou de seja lá o que, esqueça Grinder e calce os sapatos de Jung, calce os sapatos... porque Freud... Calce os sapatos de Freud, calce os sapatos de Hellinger, calce os sapatos. Esqueça você e esteja inteiro com aquela pessoa. E você vai aprender aquilo de uma forma muito mais acelerada, ou seja, abra a mão da tua mente. Abra a mão da tua mente. E isso vai entregar para você um processo de aprendizado muito mais acelerado. Porque as pessoas dizem assim, olha, não sei o que não funciona. Mentira, tudo funciona. Você não consegue acessar o estado que entregue para você competência para fazer com que uma determinada ferramenta funcione. É você, o problema é você. Porque você está preso à sua primeira posição. É isso. Quando você quiser aprender algo, preste atenção o aprendizado. Quando você quiser aprender algo, se coloque em segunda posição. Ponto. Esqueça de você e se coloque em segunda posição e o processo vai ser muito mais acelerado, tá bom? Para qualquer coisa. Ok. Todo mundo entendeu aqui a base? Todo mundo entendeu? Pronto.